Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero aproveitar que você está de pé, pedir para você abrir a sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses. Por gentileza, localize o capítulo 4. Os irmãos estão dispostos a estudar a palavra de Deus? Aleluia. Estão animados para isso? Aleluia. Aleluia. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso de número 6. Glória a Deus. Eu espero os irmãos acharem o texto, que é de extrema importância que você faça a leitura da palavra de Deus. Você que está sem a sua Bíblia na mão, acompanhe aqui no telão, em nome de Jesus. O texto da palavra de Deus diz assim, Filipenses 4, verso de número 6. Não estejais inquietos, porém essa palavra inquietos é a mesma palavra de Mateus 6, 25, que é a palavra ansiosos, ok? Então nós vamos transliterá-la aqui. Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes, irmão, por favor, repita essa expressão aqui, ó, antes. Isso é muito importante, essa expressão aqui. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Verso de número 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, vamos repetir todos juntos, nisso pensai. Por gentileza, se assente glorificando a Jesus. Se você quiser anotar esse texto é um texto de muita relevância. Nós vamos aqui, irmãos, falar hoje no nosso estudo sobre a temática de emoções protegidas, ok? Vamos repetir essa expressão, diga assim, emoção protegida. Emoção protegida. E nós estamos aqui trabalhando a ideia de que o Senhor Jesus ele é muito preocupado com as nossas emoções, tanto que existe na palavra de Deus vários textos que apontam para isso. Então, por esse motivo, nós estaremos aqui debruçados. Hoje se encerra o estudo do mês de março, o mês de abril é a próxima quinta já, né? Então nós vamos iniciar um novo estudo. Então queremos terminar hoje essa parte que diz sobre emoções protegidas. Falamos 3 quinta-feiras desse assunto. Esse assunto foi de relevância para os irmãos? Irmão, eu preciso fazer uma pergunta séria e responda se isso de fato foi verdadeiro na sua vida, tá? Se de fato foi verdadeiro. Essas mensagens, emoções protegidas, te ajudaram de alguma forma? Te ajudou? Então esse é o objetivo, tá bom? Te auxiliar, te ajudar, te esclarecer, ok? A palavra de Deus, jovens, é para isso, para ajudá-los, para esclarecê-los. Os olhos de vocês não podem só brilhar na hora do louvor. O olho de vocês tem que brilhar na hora da palavra também. Vocês serão jovens fortalecidos na palavra. O apóstolo João disse assim que os jovens são fortes, eles conseguem vencer o diabo, mas se eles estiverem firmados na palavra,
no nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida de vocês que vocês vão amar a palavra de Deus. Vocês vão ter zelo pela palavra de Deus. E quando a palavra de Deus for pregada, não vai dar sono. Dá glória a Deus. Amém. É um desafio, né? Ainda mais no culto de ensino, numa quinta-feira cansada, num dia cansativo. Mas por isso que eu disse, está animado. Se estiver animado, a gente consegue chegar lá, né? A gente se anima no começo e depois vai desanimando, mas a palavra que vai te animar. O pastor não pode te animar, né? Quem precisa te animar é a palavra. Queridos, está comigo em Filipenses 6. A gente trabalhou sobre 3 abordagens, né? Viemos falando na semana passada como que eu posso proteger as minhas emoções. É uma pergunta, né? E isso, irmão, se você for no setor de psicologia, é o que mais está sendo procurado. Se você for no setor internet, psicanálise também, é um setor que está mais sendo procurado. E eu sou super a favor de quando há uma necessidade de ser tratado, de quando há uma necessidade de se sentar no divã. Hoje em dia tudo às vezes pela internet, consegue até fazer pela internet também, né? Então, ou seja, já tivemos palestras aqui sobre isso, então é um tema muito relevante para os nossos dias. Como que eu posso proteger as minhas emoções, tá bom? Então o primeiro ponto que nós falamos é que nós devemos ocupar a mente com aquilo que edifica, ok? Eu devo ocupar a minha mente com aquilo que edifica. Para quem gosta de anotar, anote. Ocupar a mente com aquilo que edifica. Nós trabalhamos a ideia em Colossenses 3, versos 2, quando o apóstolo Paulo disse o quê? Pensai nas coisas de cima. Pensar sobre aquilo que está ao lado de cima. Ou seja, não é que nós não devemos ter uma vida, que nós não devemos nos preocupar com as coisas dessa terra. Não é isso. Mas o que deve tomar a sensação de pensamento da nossa vida é pensar naquilo que é de cima. O segundo ponto é transformar os pensamentos. E como isso é possível? Nós trabalhamos o texto, 2 Coríntios 10, verso 4 e verso 5, que nós devemos levar os nossos pensamentos cativos à obediência a Cristo. Eu vou perguntar para os irmãos já tiveram um pensamento intruso? Já teve na sua vida um pensamento que veio aleatoriamente? De repente você está andando e de repente um pensamento vem. Irmãos, e se você não levar esse pensamento cativo ao Senhor Jesus, à obediência, você pode ter uma atitude involuntária também. Você vai ter uma ação involuntária também. Então o que eu devo fazer para transformar o meu pensamento? Porque o pensamento vem. E quando o pensamento chega, eu preciso pegar esse pensamento e levar ele até Jesus, e Jesus vai ser o filtro desse pensamento. Se eu devo continuar com esse pensamento, ou se esse pensamento precisa ser interrompido, irmãos. Eu não sei se você já se pegou pensando em algo e daqui a pouco você está nervoso, mas nem aconteceu. Aí você está pensando em uma situação, às vezes a gente nem conhece uma pessoa, e aí a gente está pensando algo dessa pessoa, você fica com raiva da pessoa, só porque você pensou algo que nem é verdade. Ou seja, eu preciso pegar esse pensamento, levar cativo a Jesus. Aí de repente a vida nos proporciona um encontro, Maria. A gente encontra a pessoa é gente boa, a pessoa é maravilhosa. A gente tem um pensamento que não foi legal, mas pelo fato de nós darmos lugar a esse pensamento, a gente começa a ficar nervoso, julgar a pessoa pela aparência, por um comportamento. Então o segundo ponto, diga assim: transformar os pensamentos. E como que isso é possível? É levando esse pensamento cativo à obediência de Cristo. Nós temos 3 exemplos: exemplo de Caim, exemplo de Davi e exemplo de Sansão. Caim deu vazão ao pensamento. Qual foi o final da sua vida? No final trágico. Davi não controlou o seu pensamento. E qual foi o final da sua vida? Um final trágico, no sentido de que a espada sempre esteve sobre a casa de Davi. Sansão não controlou o seu pensamento. Qual foi o final da sua vida? Um final trágico. Mas eu quero ministrar sobre a sua vida que nós levaremos o nosso pensamento cativo ao Senhor Jesus, e os nossos pensamentos serão transformados para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Mas pastor, a Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo, sim ou não? Sim, mas a pergunta que fica aqui é: e Cristo
Cristo. Mas em Cristo tem a sua mente? É diferente, pois deveria. Cristo deveria ter a nossa mente, porque tudo aquilo que nós pensamos, como eu disse, nós devemos pensar nas coisas. Ter a mente de Cristo é pensar como Cristo, é falar como Cristo, é andar como Cristo. Tem até um livro recente que saiu, né? O que Jesus faria nessa situação que você está passando? Isso é ter a mente de Cristo, é pensar como Cristo, ainda que o velho Adão queira às vezes aparecer em nós, né? Às vezes queira ter os pensamentos involuntários, né? Queira passar um pouquinho à frente daquilo que não era para ter passado. Só que com a mente de Cristo nós conseguimos pensar como Cristo. Mas a verdade é que Cristo também precisa ter a nossa mente. Cristo precisa ter a nossa mente. Amém, meus irmãos? E o terceiro ponto foi pensar corretamente. Diga, pensar corretamente. Eu substituí essa palavra e coloquei pensar biblicamente. Fica melhor, não fica? Para crente, né? Eu estou pregando para os crentes. Pensar biblicamente, ok? Queridos, eu quero te levar ao Filipenses 4, verso de número 1. Nós vamos fazer uma abordagem do versículo de número 6 em diante. Só que no versículo de número 1, o apóstolo Paulo ele inicia sua fala dizendo assim: portanto, meus amados irmãos e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, o Alex já falou sobre a coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. O que eu quero dizer aqui com essa abordagem para os meus irmãos? A abordagem que o apóstolo Paulo ele vai fazer, ela é feita sobre uma exortação, sim ou não? Vai vir uma exortação logo na sequência, vai vir uma admoestação, vai vir uma correção. Diga assim, correção. Só que conforme nós lemos a palavra de Deus, as palavras de Paulo, elas estão em um termo na base do carinho. Toda essa base aqui que ele diz é na base do carinho e na base da afeição. Ou seja, o apóstolo Paulo, quando ele vai falar com os seus irmãos, ainda que seja uma palavra dura, uma palavra de exortação, você percebe a palavra que ele utiliza? Meus amados irmãos, meus queridos irmãos, e depois ele finaliza, meus amados irmãos. É palavra afetiva, é uma palavra de carinho que ele vai utilizar. Você não precisa ir comigo, se o Mário puder aqui colocar Efésios 4, versículo de número 15, para os irmãos acompanhar aqui. Efésios 4, versículo de número 15. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer acerca de uma grande verdade aqui. Antes, seguindo a verdade. Irmão, pense num tema forte aqui. Seguir a verdade. Isso aqui é tremendo, isso aqui é forte, é poderoso isso aqui. Antes, olha o antes, aparece de novo. Antes, seguindo a verdade. Seguindo a verdade. Só que ele vai dizer, seguindo a verdade em amor. Pegamos aqui, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Qual que é o problema, irmão? Que às vezes a gente, muitas das vezes nós enfrentamos, irmãos, e tem um servo de Deus, estou dizendo um servo de Deus. Eu chorei quando eu ouvi isso. Servo de Deus, o homem de Deus. Quem conhece sabe do que eu estou falando. Pastor Paulo Júnior, da Igreja Defesa na Fé. Ele veio a público, confessou o seu pecado e entregou a igreja, irmão. Sabe por qual motivo? Porque ele era ríspido com a igreja, ele era ignorante com a igreja, ele era soberbo com a igreja. Ele confessou isso a público. Eu só estou relatando isso porque ele confessou. E eu espero em Deus que ele seja restaurado, irmãos. Os presbitérios, ele sempre, irmão, ele me edificou muito na palavra, porque era um pregador que não tem rodeio, um pregador que ensina o evangelho. Toda vez que eu ouvia, eu me arrepiava, palavra pura, rema, uma palavra linda. Só que toda aquela veemência que ele tinha no púlpito, ele saía do púlpito e ele levava ela. Aí quando os obreiros vinham, ele usava de autoritarismo, não autoridade, ele usava de autoritarismo sobre tudo isso. E qual que é o problema? Eu estou trazendo isso porque esse é um contexto atual. E qual que é o problema? Eu quero agora aplicar para a gente, tá? Qual que é o problema? Às vezes a gente diz o quê? A gente diz, não, eu estou com a verdade, então não importa o que aconteça, o importante é eu dizer a verdade. Calma, não é bem assim. A verdade ela é negociável, sim ou não?
Só que existem várias maneiras, jovens. Olha para cá. Existem várias maneiras de vocês comunicar a verdade de vocês. Eu falo a verdade, dou a quem? Dou a quem doer. Só que, irmãos, a gente precisa ser baseado na palavra de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo: você tem que seguir a verdade. A verdade é o parâmetro da tua vida. A verdade é tudo aquilo que você tem, ela é inegociável. Só que o seu coração tem que ser banhado no amor. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que toda correção e toda exortação deve ser fruto de um coração cheio de amor. Então pare com esse comportamento de dizer: eu sou assim, e fala a verdade. Não é por esse caminho. Jesus falava a verdade com os fariseus, mas dentro do seu coração tinha um bálsamo de amor. O Espírito de Deus precisa batizar essa igreja no amor novamente, irmão. E eu quero crer que essa noite é uma noite onde o Espírito vai pegar a gente e banhar a gente no verdadeiro amor. Eu quero seguir a verdade, eu quero seguir a verdade, mas a verdade vai ser baseada no amor de Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo, ele está dizendo com a gente, no capítulo 4, verso 1, os irmãos estão acompanhando? A sua maneira de falar, meus amados e queridos irmãos, meus amados irmãos, e de repente Paulo vinha e dava uma, pau, aí ele assoprava. Quem é da época do Mercúrio aqui? Aleluia. O Mercúrio não, tinha um mais forte, não tinha? Metiolate. Mercúrio não doía, que era o vermelhinho, né? Era mais tranquilo. Violeta também não doía. Agora os jovens acho que não pegaram a época do metiolate, né? Santo Deus. E aí quando passava no dedão, no joelho, no cotovelo, Marião, que a gente falava para a mãe: assopra, 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 assopra. Não é verdade? E não parecia que parava, irmão? Não parecia que parava? Parece que na saliva da mãe tinha algo que curava a gente, né, irmão? E parava. E o apóstolo Paulo faz isso. Dói, mas ele assopra, passa. Esse é o pastor da igreja, né? Apóstolo Paulo. Eu quero te dar um texto só para ratificar esse pensamento. Irmão, eu quero entrar nas emoções protegidas. Eu estou falando, para você que não entendeu, eu estou falando sobre emoção ainda, viu? Não estou falando sobre emoção. Estou falando, emoções controladas, tá bom? Vamos lá, Gálatas 6. É só voltar um livro, né? Gálatas 6. Meu Deus, eu quero terminar hoje, mas se não der, não tem problema. Eu não sou amarrado muito nessas coisas de dogmas e tal. Quero falar o que o Espírito aqui quer falar com a igreja, para que isso seja verdadeiro. Gálatas 6:1. Eu quero ler um texto. Eu estou falando ainda sobre emoção controlada, mas já já a gente segue aqui em Filipenses. Esse capítulo é lindo, irmãos. Gálatas 6:1. Vou ler, tá bom? Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido, ô Marião, você acha outra versão aí que coloque pecado nessa ofensa aí? Ó, Marião foi rápido agora, hein? Irmãos, se alguém for surpreendido ou for vencido por algum pecado, nessa versão que eu tenho fala ofensa, só que essa palavra ofensa é pecado, ok? Se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vocês que são espirituais devem ajudá-lo. Na outra versão vai dizer: vocês que são espirituais devem encaminhá-lo. Encaminhai o tal com espírito de mansidão. Diga espírito de mansidão. Nós devemos nos conduzir nesse espírito, espírito de mansidão. E aí ele vai dizer assim, olhando por ti mesmo, e para que não seja também tentado. Irmãos, eu estou falando ainda da abordagem da verdade, daquela questão que a verdade ela precisa ser regada no amor. O apóstolo Paulo ele vai deixar claro o seguinte: olha, para a igreja a região da Galácia, é possível, Jorge, que algum entre vocês seja pego em pecado, seja pego em uma ofensa, e essa ofensa ele não deixa claro. Poderia ser uma ofensa contra a família, contra a igreja, contra o próprio Senhor, quando ofensa direta ao Senhor. Poderia ser qualquer tipo de ofensa, mas ele não deixa claro qual é o tipo de ofensa que fica aqui. Mas ele diz assim: quando isso acontecer,
acontecer, quem é que deve tratar o pecador, irmãos? Aleluia. Uma pergunta que eu estou fazendo. Sem medo, vai. No texto aqui está escrito: os que são espirituais. Então todo tratamento daquele que precisa, que caiu, falhou, retrocedeu, o pastor aqui não está passando a mão na cabeça de alguém que errou, ok? Não é isso. Eu estou dizendo como José disse. Os irmãos de José, quando errou com ele falou: vocês erraram comigo, vocês me venderam, me jogaram no poço, fizeram isso. Só que na sentença ele vai dizer assim: mas não foi vocês que me mandaram para o Egito, não. Foi Deus que me mandou para cá na frente de vocês. Obviamente, criança, você está maluco. Então, ou seja, a finalidade é essa. Alguém aqui foi surpreendido. Quem deve fazer o tratamento? Os espirituais. Paulo diz isso. Os espirituais. E o texto vai dizer assim, encaminhai o tal. Em outra versão vai dizer assim, corrigi o tal. Vamos, diga assim comigo: correção. Estou falando de correção. Correção. Essa palavra correção, ela significa catártizo no grego. A palavra correção significa catártizo. E aonde que ela era usada? Qual o contexto que essa palavra aqui ela era usada? Ela é um termo, que é um termo médico. E ela é usada para descrever o cenário de um osso quando ele se quebrava. Quando alguém fraturava, era utilizada essa palavra, catártizo. Então a comunicação aqui de Paulo, ele está querendo dizer o seguinte: que a ideia do texto, a ideia que Paulo está dizendo, é aquela pessoa que foi quebrada pelo pecado. Os irmãos estão entendendo? Aquela pessoa que foi quebrada pelo pecado, Paulo está dizendo, ela pode se tornar útil novamente. Pastor, mas o osso rompeu, mas a fratura apareceu. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo, catártizo, ele está dizendo assim: eu sei. É por isso que ele usa essa expressão: eu sei, teve fratura, o osso rachou, mas nós não podemos pegar essa pessoa e jogar ela na lata do lixo. O que nós devemos fazer? Paulo vai dizer que a motivação do nosso coração é promover a restauração dos ossos novamente. A função da igreja, irmãos, não é saindo aqui dizendo, esse falhou, esse apontou, esse errou. A função da igreja, sabe qual é que é? Por muitas das vezes pegar o gesso e fazer uma tala onde foi rachado, aonde foi quebrado, e dizer, logo logo você vai se tornar útil novamente para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então a função da igreja é o quê? É falar a verdade, sim ou não? Mas não é dizer, eu falo a verdade, dou a quem doer. Não é esse o caminho que a gente deve seguir. Amém, irmãos? Devemos seguir a verdade baseado no amor. Muito bem. Vamos seguir. É só uma introdução, agora eu sigo, tá? Eu precisava falar isso porque o Espírito estava me incomodando muito para falar sobre isso. Verso 6, Filipenses, Marião, 4. Filipenses 4, verso 6, volte lá. Marião, faz o seguinte, fica comigo aqui em Mateus 6, 27. Mateus 6, 27, eu vou com a igreja em Filipenses 6, 4, 6. O texto diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. Esse texto ele está em conexão com Mateus 6, versículo 27, que é o texto do nosso estudo. Quem lembra? O texto do nosso estudo é Mateus 6, eu só pulei para cá, mas o texto do nosso estudo é Mateus 6, ok? Mateus 6, 27 está aqui, vai dizer assim: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura?
Quem sabe o que é um côvado aqui? Irmãos, medida. É exatamente a medida. Um côvado é a medida do cotovelo até as pontas do dedo, geralmente 45 centímetros. Então, quando ele está dizendo assim que nós não podemos acrescentar sobre a estrutura de alguém, não dá para fazer essa pessoa ficar mais alta. Só que uma outra tradução vai dizer assim, que nós não conseguimos acrescentar 1 hora no curso da vida. Eu prefiro essa tradução. O texto vai dizer que a gente não consegue acrescentar 1 hora no curso da nossa vida. Eu prefiro ficar com ela. Então, como nós estamos falando de emoções, eu quero te deixar uma verdade. Se você quiser marcar, marque. Essa parte aqui é importante. A ansiedade não pode mudar resultados. Amém? As emoções ligadas à ansiedade não podem mudar resultados. Ao contrário, se eu permitir que a ansiedade me mova, ela me vai fazer sofrer antecipadamente. É real isso aqui, irmão? Eu vou te dar um exemplo. Esses dias, Manu precisou ir no dentista. Manu abriu a boca e a gente viu um pinguinho pretinho, chamado de cara. Falei, meu Deus, Manu, apareceu um ponto, mas irmãos, um negocinho que quase não dá para ver. E aí eu disse para ela, filha, a gente vai precisar passar no dentista. Irmãos, para que eu fui dizer? Ela disse, ai pai, vai doer, pai. Ele vai mexer para cá. Já estou até ouvindo o barulhinho, pai, do motor do dentista. Que ela foi passar quando passou. E aí ela ficou muito ansiosa, ela ficou muito preocupada. E aí eu disse para ela, filha, a sua ansiedade não vai mudar o seu resultado. Você vai precisar do dentista. E aí na outra semana a gente estava onde? Fomos no dentista. Ou seja, ela teve que sofrer antes e graças a Deus não sofreu depois. Mas o que eu quero te dizer é que quando a gente não controla as emoções ou não tem as emoções protegidas, nós sofremos antecipadamente. E quando a situação chega, a gente sofre de novo. Sim ou não? Sim. A gente sofre 2 vezes. E a dor é tão intensa que parece que aquilo que está para chegar já chegou, por causa que a dor é muito intensa. O cérebro ele não sabe organizar isso. É por isso que ele recria o cenário. O cenário é criado, é um cenário igualzinho àquilo que você estava vivendo ou vai viver. Então a ansiedade é muito ligada ao medo, às preocupações. E o que nós estamos tratando aqui? É que andar ansioso é um problema. Por qual problema? Porque andar ansioso pode me atrair para direções diferentes. Andar na dependência de emoções, de sentimentos, é um perigo. Por quê? Porque isso pode me levar em direções diferentes. Diferentes do que, pastor? Direções diferentes daquilo que Deus tinha para as nossas vidas. Diferente daquilo que o Senhor tinha planejado para nós. Diferente daquilo que o Senhor tinha já arquitetado para nós. Salmo 139 vai dizer que todos os nossos dias estão escritos no livro do Senhor. O Senhor tem um plano para a nossa vida. Você acredita nesse plano de Deus? E a Bíblia vai dizer que os pensamentos de Deus para você são de paz e não são de mal, não são de guerra. Os pensamentos de Deus para mim e para você é um pensamento de paz. E é isso que o Senhor tem preparado para a minha vida e para a sua vida também, irmãos. Então não se permita sofrer 2 vezes. Pastor, o senhor está pregando que eu não vou sofrer? Não, sofra uma só. Diga, pensar corretamente. Então nós estamos falando sobre pensar corretamente. Pensar corretamente protege as emoções, irmãos. O Alex não falou de sabedoria aqui. Ele não disse que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então pensar corretamente
irmãos, um crente ele pode não ter teologia. Eu quero em Deus que todos tenham, mas um crente pode não ter teologia, uma formação acadêmica. Só que se o crente ele tiver temor ao Senhor, é um crente sábio, irmão. É um crente sábio. Eu me lembro na aula de teologia, 5 anos estudando, irmão, dentro de uma sala, para a glória de Deus, mudou minha vida. Foi um divisor de águas. Mas eu me lembro que num domingo eu tinha estudado a matéria na semana, acho que foi na quinta ou na sexta. E a matéria que eu tinha estudado na quinta ou na sexta foi uma pastora pregar na igreja. Então ela não tinha teologia, não tinha uma boa fala, e tudo aquilo que ela pregou foi aquilo que eu tinha estudado lá dentro da teologia, irmão. Ou seja, um crente que tem temor, ele recebe sabedoria do Espírito Santo de Deus. Eu estou profetizando sobre a tua vida que o Espírito vai te ajudar a pensar da maneira certa. Quem recebe essa palavra aqui no seu espírito, cabeças pensantes da maneira certa. Eu quero ir com você em Mateus 6, 25 para a gente caminhar. Mateus 6, 25. Vamos lá, Maria, põe aqui para mim. Mateus 6, 25. E como que eu penso corretamente? Como que eu posso pensar corretamente? Diga assim, por favor, diga assim, observando o cuidado de Deus. Observando o cuidado de Deus. Como que nós protegemos as nossas emoções? É observando o cuidado de Deus. Irmão, não fique com o seu olho na prova. Não, pelo amor de Deus, prova todo mundo tem. Mas não coloque os seus olhos na prova. Não coloque os seus olhos na enfermidade. Não coloque os seus olhos nisso. Recebemos uma boa notícia. A igreja foi pedida em oração por uma vida de uma moça que estava hospitalizada. Imagine se a igreja fica só focando na doença, irmão. Imagina, só que os nossos olhos não estavam na doença. A gente estava olhando para Cristo e dizendo: o Senhor pode curar, o Senhor pode curar, o Senhor pode curar. Ela não foi curada ainda, mas o quadro clínico dela já melhorou. Ou seja, observar o cuidado de Deus é uma proteção para a tua emoção, viu? Marque isso. Observar o cuidado de Deus é uma proteção para a tua emoção. E é Jesus que vai dizer. Olha o que ele vai dizer. Verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Diga assim comigo: comer, beber e vestir. Comer, beber e vestir. O que é comer, beber e vestir? As necessidades básicas da vida. E a preocupação de Jesus é que a nossa preocupação não deve estar demasiada nisso. Só que a nossa preocupação é onde? Comida, bebida e vestimenta. E Jesus está dizendo: não é nisso, cabeção, que você tem que pensar. Não é nisso que você tem que ocupar o seu pensamento. Não é nisso. Não é nisso. E eu já fui jovem. Uma palavra para os jovens também. Às vezes o jovem vê um tênis bonito e não pode o ter, e fica só pensando naquele tênis, naquela roupa, naquele momento, naquela hora. E o Senhor está dizendo para a gente: eu quero cuidar dessa sua ansiedade aí, de ficar se preocupando demasiadamente com comida, bebida e vestimenta. Vocês me deram glória a Deus agora, né? Vocês me deram glória a Deus agora, está vendo? Comida, bebida e vestimenta. Só que o Senhor Jesus, ele vai fazer um contraste com o corpo. Ele vai dizer assim, que o corpo, olha aí, o corpo, ele é mais do que a vestimenta. O corpo é mais do que a vestimenta. E a vida é mais importante do que o alimento. Agora uma pergunta que eu faço para os irmãos: quem foi que criou a vida? Quem foi que criou o corpo? Qual que é mais complexo? A vida e o corpo? No caso, a vida e o corpo, ou comida, bebida e vestimento? Qual que é mais complexo? A vida e o corpo é mais complexo. E quem foi que criou a vida e o corpo?
E Deus está falando para a gente o seguinte: eu já fiz aquilo que era mais complexo para você. Eu te dei uma vida, eu te dei um corpo. Agora essas coisas que são fúteis, vocês acham que eu não vou cuidar? Eu cuido de todas as coisas para vocês, irmãos. Deus já cuidou daquilo que é mais complexo. Deus é maravilhoso. Meu Deus, a hora já foi. Por qual motivo que a gente não deve preocupar demasiadamente? Projeta aí, Marião. Nem estou pedindo que você lá comigo, hein? Mateus 24, 37. Por que a gente não deve preocupar demasiadamente com comida, bebida, veste, com as coisas dessa terra? Esse texto vai dizer, ó, olha lá, ó. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vida do Filho do Homem. O que eles faziam no dia de Noé, irmãos? Diga assim: comiam, bebiam. Qual é o próximo verso aí, Maria? Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, olha lá, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Não tem problema nenhum comer, beber e casar, não tem problema nenhum com isso. Só que ele está dizendo, a preocupação só estava nisso. Olha o texto: até o dia em que Noé entrou na arca. O próximo verso, esse é o mais duro. E não perceberam. Aqui é o mais difícil. Irmão, imagina Noé da arca daquele tamanho, exuberante, aquela coisa maravilhosa. E quando começa a chuva, Noé entra dentro da arca com a sua família e ninguém percebe que ele tinha entrado. Por qual motivo? Porque a preocupação estava no comer, no beber, no vestir, no casar. E ter uma mentalidade nesta terra, o texto vai dizer, como foi nos dias de Noé, vai ser a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Senhor, eu quero deixar essa palavra no teu coração. O Senhor está protegendo as suas emoções aqui nessa noite. E a nossa preocupação, ela vai estar em primeiro lugar com as coisas que vêm lá de cima, com a nossa salvação, com a presença bendita do Espírito, passando mais tempo com Jesus. E em segundo lugar, as preocupações dessa terra aqui, irmãos. Isso é verdadeiro a você, irmão? Isso é verdadeiro a você? Então esse texto mostra essa grande realidade. Eu vou finalizar, não vai dar tempo, mas eu vou finalizar no Filipenses 6, quando ele vai dizer assim, ó: não estejais ansiosos por coisa alguma, mas eu pedi para você repetir comigo. Ele diz assim, ó: antes. Diga assim comigo: antes. Isso aí. Antes o que? As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. O que ele está dizendo é algo simples. Ao invés de eu permitir que as minhas emoções me movam, eu devo mover as minhas emoções para o caminho da oração. Ele está dizendo antes eu preciso mover a minha vida pelo caminho da oração. Só que ele vai dizer uma segunda palavra: estejam em tudo conhecida diante de Deus. Estejam em tudo conhecida. Mas pastor, Deus não é onipresente? Sim. Não é onipotente? Sim. Não é onisciente? Sim. Deus não sabe de todas as coisas? Sim. Então por que o apóstolo Paulo disse que eu preciso orar para tornar isso conhecido diante de Deus? O apóstolo Paulo está querendo dizer algo simples: a nossa oração não pode mudar a Deus, mas a nossa oração pode mudar a nós mesmos. Aleluia! Então quando eu oro, eu estou colocando diante de Deus a situação, e quem é mais beneficiado sou eu mesmo. De alguma maneira o exterior ainda não mudou, mas o meu interior está sendo modificado para louvor e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Finalizo com esse exemplo para a gente louvar a Jesus. Aí, se Deus quiser, semana que vem eu continuo, mas se Jesus mudar o ensino na semana, a gente trata de outra coisa. Eu vou dar um exemplo para os irmãos entenderem do que eu estou falando. Lá em casa, não sei se na sua casa também é assim, mas lá em casa, as minhas filhas, elas têm medo de trovão. Na sua casa é assim também? É, lá em casa é assim.
Lá em casa elas têm medo de trovão, irmão, e elas fazem questão de que eu saiba que elas têm medo. Por quê? Estou com medo, pai, estou com medo, fica aqui do meu lado, não te largo com nada. Ao ponto de quando eu vou buscar pastor e começa a trovejar, a Sara não vai. Mas quando começa a trovejar, ela é a primeira a dizer: pai, eu vou junto, viu? Eu falo: filha, por que por causa do trovão? Não, pai, eu quero te fazer companhia. Eu falei: tá bom, assim. Sei disso, sei. E eu estou, elas fazem questão que eu esteja ciente daquilo que elas estão sentindo. Só que o fato de eu saber o que elas estão sentindo não vai mudar o que elas sentem. Só que o fato de eu estar junto delas vai ajudar elas passarem por essa situação. No seu lugar, fique de pé. Eu estou ministrando para a igreja. Eu estou ministrando aos irmãos. E o Espírito de Deus comunica ao meu coração que existem situações que os irmãos estão passando, que Deus vai mudar a situação. Deus vai mudar. Só que existem situações que existe um fator chamado tempo. Então vai ter situações aqui entre os irmãos que vão ser mudadas assim, muito rápido. Mas existem situações que podem levar um tempo. E com essas situações, o Senhor está dizendo: eu quero ouvir, eu quero que você torne essa situação conhecida diante de mim. E enquanto essa situação não muda, você precisa saber que eu vou estar junto de você. E enquanto, Alex, essa situação não está sendo mudada, pega isso. O Senhor está dizendo: eu vou passar, Kátia, junto com você essa situação. Do seu lado. Junto de você. E o que Deus está dizendo: filha, só torne a situação conhecida diante de mim. Existe um fator chamado tempo. E enquanto isso não acontece, você vai me enxergar nessa situação. E eu te digo: eu passo junto com você nessa situação. Quem acredita nessa palavra? Libere uma palavra de Deus sobre o seu irmão. Diga para ele: Deus está com você nessa situação. Diga assim para ele: Deus tem algo novo para fazer. Mas enquanto esse algo novo não chega, a gente vai cantando que Deus tem algo novo para fazer. Mas enquanto Deus não chega com esse algo novo, o Espírito de Deus me leva a te dizer: Ele estará contigo no barulho dos trovões. Ele estará contigo no momento das adversidades. Pastor, e se a água subir, não tem problema, ela não